nós vamos dar um pulinho agora da economia para a política, porque ele deu para trás. Olha só essa história. E foi lá no Supremo Tribunal Federal. A defesa de Anderson Torres desistiu de ter Paulo Guedes, ex-ministro da Economia da gestão de Jair Bolsonaro, como testemunha no processo sobre tentativa de golpe de Estado. Quem vai contar essa história direitinho para a gente é ela, que estava acompanhando esse assunto de pertinho, Letícia Casado. Oi, Letícia, bem-vinda! Que prazer ter você aqui no nosso programa. Tudo bom, Raquel, Graciliano, Mariana? Boa noite, gente. Letícia, conta essa história para nós, porque eu juro que eu achei interessante, assim, porque o ministro Paulo Guedes, o ex-ministro Paulo Guedes, quando ele estava no governo Bolsonaro, ele era um firme defensor do governo e das ideias dele. Ele passava ali horas defendendo não só o governo, mas Jair Bolsonaro. E aí, na hora do depoimento lá no inquérito do golpe, o pessoal tentou trazer ele para depor, mas não conseguiu encontrar. Pois é, foi isso. Hoje pela manhã, ele era um dos personagens que deveriam ter sido ouvido, uma das testemunhas que estavam arroladas para aquela sessão de audiência. No início da sessão, o advogado do Anderson Torres falou: olha, a gente está desistindo aqui do Paulo Guedes e também de outros dois ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro. Que o Guedes é, de fato, essa estrela, né? Foi um ministro de uma das principais pastas do Bolsonaro, um homem muito forte ali no governo. Eles não deram detalhes de por que eles estavam desistindo, simplesmente falaram: ó, a gente não precisa mais chamar, não precisa do depoimento dele, pode passar adiante essa bola. O que acontece? Como testemunha, a pessoa ela não é obrigada a prestar depoimento, a não ser que um advogado insista e fale: olha, preciso ouvir essa pessoa, ele precisa esclarecer os fatos relativos a esse momento. O que, pelo que eu apurei depois, não era o caso do Paulo Guedes, que a defesa entendia que não era assim. O que acontece? Eles não conseguiram contato com o Paulo Guedes. Então a defesa do Anderson Torres procurou o ex-ministro e não conseguiu combinar esse depoimento, não conseguiu combinar a efetiva participação dele para lá. Não, eu procurei o Paulo Guedes, mandei mensagem, ele não respondeu. Mas um sentimento generalizado que eu tenho percebido com advogados das partes nos processos relativos ao 8 de janeiro é que existe um certo medo de muitas pessoas de se envolver com essa história. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes é muito incisivo, é um homem muito forte, muito poderoso, e alguns consideram ele, inclusive, muito autoritário. Então, o que as pessoas, muita gente prefere se envolver ao mínimo, se possível, não ir. Várias testemunhas, o Guedes não é o único, tem uma lista, várias não foram prestar depoimento e as defesas dos acusados desistiram deles. Só para fechar isso, essa questão do autoritarismo do Alexandre, de como isso está, de fato, assustando algumas partes do processo, no final de abril, mais ou menos um mês atrás, eu fiz com o Matheus Coutinho, que ele é o Supremo, o dia a dia do Supremo, a gente fez uma reportagem contando que advogados que não faziam parte do 8 de janeiro, advogados de alto calibre aqui no Brasil, eles faziam uma avaliação em off, ninguém queria colocar o nome no papel, falando: olha, o Alexandre de Moraes está criando regras para os investigados do 8 de janeiro. E eles citavam como exemplo, que foi bem naquela época que o Felipe Martins tinha que ir lá no Supremo, durante a denúncia, e que o Felipe Martins ele não podia ser filmado ou fotografado por terceiros. E aí, o que os juristas falavam não existe nada na legislação brasileira que diga respeito a isso, não existe uma regra proibindo eu de filmar uma pessoa e essa pessoa sofrer uma punição por causa da minha filmagem. Então, essa questão ela está permeando esse processo do 8 de janeiro e a gente tem visto em alguns pontos bem concretos e outros que estão mais difusos, como essa questão de por que algumas testemunhas não estão querendo se envolver de jeito nenhum, Raquel. Parabéns pela apuração, Letícia Casado, pela percepção ali da ausência do ministro Paulo Guedes e por todo esse contexto também do autoritarismo do Alexandre de Moraes. Obrigada, Letícia. Obrigada, boa noite, gente. Graça, testemunha, poderia ir ou não, pelo que a Letícia explicou,
Mas chama atenção, porque ele era muito eloquente, né? Costuma-se dizer, né, que a amizade ela é um barco onde cabem duas pessoas quando o tempo é bom, mas só um quando o tempo vira para chuva, né, quando as coisas ficam difíceis, né. Evidentemente, assim, o ministro não foi tipo assim, ninguém é obrigado a testemunhar no processo de ninguém, seria um absurdo. É óbvio que existem casos, por exemplo, que a testemunha é mais ou menos importante, mas do que a Letícia falou, uma coisa que chama a atenção e é preocupante é haver uma impressão disseminada de que as pessoas têm medo de comparecer a um ato no Supremo Tribunal Federal presidido pelo Alexandre de Moraes. Ou por qualquer ministro que seja. Assim, isso é uma impressão disseminada que eu acho que ajuda a corroer ainda mais o prestígio público do Supremo na sociedade. Isso é muito ruim para a democracia. E cabe ao Supremo e a mais ninguém seguir as regras do jogo, ou seja, o Estado de Direito. Ele é o guardião da Constituição e é o que dá a última palavra. Então, quanto menos inovar em matéria de processo penal, independente, não pode olhar a capa do processo. Se vale para alguém de uma determinada coloração política, tem que valer a mesma regra para o outro. O Supremo não pode fazer essas distinções. É óbvio que os defensores, às vezes, desse protagonismo que tem o Alexandre de Moraes nessa questão do inquérito do golpe, etc., costumam dizer que o Supremo foi muito atacado e ele precisava se defender. Olha, já se passaram alguns anos que os fatos de investigação da Polícia Federal sobre o golpe se passaram e a melhor saída para o país é normalidade. Normalidade quer dizer respeito estrito à Constituição e à legislação de processo penal nesse país. Bem, são contextos completamente diferentes, né? Os dois eram ministros de Bolsonaro, o Guedes não optou pela vida pública, está quietinho desde que saiu do governo. Tarcísio de Freitas virou governador de São Paulo, quer se reeleger, quem sabe virar presidente da República, mas amanhã ele vai estar lá depondo e, imaginamos, defendendo Jair Bolsonaro.